Olá pessoal, meu nome é Dayana. E o meu é Maria Eduarda. E nós estamos começando mais um episódio do nosso Pode Confere. E hoje trouxemos mais um convidado muito especial. Quer se apresentar? Olá, meu nome é Redney, eu sou seminarista. Estou atualmente cursando a terceira etapa formativa da filosofia, terceiro ano. E estou morando atualmente em Belo Horizonte. Faço pastoral, que é uma espécie de estágio, lá em São Tiago, na terra do café com biscoito. E atualmente estou de férias aqui e estou aqui com essas garotas aqui nesse podcast. E há quanto tempo você está no seminário? No seminário, eu fiz o vocacional no ano de 2020, aquele tempo pandêmico, de forma virtual, sendo o último encontro presencial. Foi lá no Centro de Pastoral, Santíssima Trindade, Oliveira. E aí, posteriormente, aceito no seminário. Morei 1 ano em Oliveira e já estou indo para o terceiro ano morando em Belo Horizonte. E como é a sua rotina lá? Bom, a rotina do seminário ela é um pouco diferente de outros lugares, né? No seminário a gente tem uma rotina normalmente de acordar às 5h30, porque às 6 horas da manhã chama-se a oração das laudes, que é a oração da manhã, que a gente inicia em comunidade. E depois das laudes, o café, e aí, consequentemente, depois do café, temos a faculdade. Aí a gente depende muito do dia, ou da turma, porque às vezes a gente tem aula até 10h30, às vezes até 8h30, às vezes meio-dia e meia, então depende muito do semestre ou da turma. E aí, posteriormente, a gente tem o almoço por volta de meio-dia e meia, e a parte da tarde já é voltada para os estudos, os afazeres do seminário, porque a gente faz a limpeza do seminário, a gente tem uma área externa também, que a gente roça grama, a gente poda árvore, a gente faz de tudo lá. A gente pau pra toda obra, né? A gente gosta de brincar assim. E aí às 18 horas a missa, com vésperas, que é a oração da tarde, e à noite, às 21h30, a oração das completas, que aí seria a oração da noite para completar o dia. Então, a nossa carga horária geralmente é assim. Só na terça-feira, que é um pouco diferente, que a missa é de manhã, porque na parte da tarde a gente tem uma espécie de folga. Aí a gente pode ir ao cinema, aproveitar um pouco também de Belo Horizonte, porque a folga dos padres é na segunda-feira. Então, o nosso descanso está geralmente na terça-feira. Eu ia perguntar sobre isso, nessa rotina aí que vocês têm hora de lazer, então. O que vocês costumam mais fazer? Olha, eu gosto muito de ir ao cinema, porque seminarista não tem dinheiro, gente. É uma realidade. Seminarista não recebe. Porque assim, a vida do seminarista, a gente não tem renda. A gente ganha uma bolsa dos vicentinos, que é R$250 por mês. E a gente, assim, ganha tudo. Ganha os estudos, ganha moradia, ganha alimentação, ganha os transportes também, da idas e das vindas da pastoral, mas a gente não tem uma renda fixa. Então, assim, a gente tem que sempre estar buscando as coisas de lazer mais baratas, né? Então, assim, como na terça-feira o cinema é metade do preço, que é uma coisa mais fácil da gente ir, e aí eu gosto, assim, de ir ao cinema, eu gosto também de ficar em casa. Na terça-feira também eu tenho ajudado num grupo de oração, um grupo de oração lá em Belo Horizonte para participar. E aí é com o Frei João de Deus Carmelita. Aí os carmelitas residem e atuam na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a qual a gente pertence territorialmente em Belo Horizonte. E aí conheci ele e a gente entrosou bastante e estamos lá. E aí eu vou para o grupo de oração, vou fazer uma caminhada, né? Na quarta-feira a gente tem o costume de jogar vôlei também. Tem futebol na terça, então quando não está muito apertado na semana, porque tem semana que não dá para fazer nada. Semana de prova e de muito trabalho, não tem jeito de mexer com isso não, porque senão dá zebra. E aí a gente fica nessa, né? Consegue conciliar às vezes as coisas assim. Você joga bem ou é perna de pau? Assim, dá pro gasto. Não é nem um Pelé, mas também não é nada de ruim não. Tô vendo sua camisa aí de Santa Terezinha, padroeira das vocações. Como foi discernir essa vocação e decidir ir pro seminário? Olha, a história vocacional ela é um pouco extensa, eu vou tentar resumir ela um pouco, né, para também não ficar muito extenso.
E a caminhada vocacional, eu considero que eu comecei assim, a introduzir dentro da igreja mesmo, foi no EAC. Porque o EAC foi um divisor de águas na minha vida. Porque até então eu era um católico, entre aspas, normal. Né? Que o católico normal, onde vai à missa aos domingos, fiz catequese, primeira comunhão, crisma e por aí em diante. E aí, participando do EAC, foi um alavancar, né? E aí, assim, comecei a participar, a ser mais ativo na igreja. Depois, posteriormente, fiz o EJC. Eu acho que o grande ponto de partida, assim, foi um dos pontos de partida, né? Foi eu ser convidado para ser ministro da Eucaristia. Eu lembro que o padre Donizete, na época, brincou comigo ainda, bateu no meu ombro e disse, ó, você é o mais novo da diocese, juízo! E aí, a partir dali, foi uma experiência, assim, eucarística com Jesus. Né? Eu lembro que tem uns amigos meus ainda que brincam com isso, né? Porque, no período escolar, eu brincava que eu queria ser padre. E alguns brincavam assim, da seguinte forma, às vezes soa até meio pesado, mas as mulheres não vão deixar você ser padre, não, e eles riam. E aí, assim, né, nesse período, no ano, quando eu fui ministro da Eucaristia, depois eu comecei a caminhar mais dentro da igreja, e aí eu conheci mais liturgicamente, mais dentro, o que é ser igreja, o que é viver dentro da igreja, né? E aí eu até comecei a fazer caminho vocacional com os padres cruzes, né, que residem aqui em Campo Belo. E aí foi um fato muito engraçado que no ano que eu fiz o vocacional, eu estava disposto a entrar. Eu lembro que no mês de setembro, que é o meu aniversário, eles prepararam uma festa surpresa para mim, de repente, eu assim, com a cabeça dentro do seminário, já, né, no caso no convento nos Cruzes, de repente me parece uma morena desse tamanho, assim, na minha vida. E aí a gente começou a conversa vem, conversa vai. E aí nesse período foram 5 anos de namoro. Né? Eu considero que foi uma das experiências que Deus preparou para mim estar hoje nesse caminho, né, em busca do sacerdócio, né? Eu vejo que foi uma experiência assim, onde eu cresci muito, porque ela realmente era uma mulher para casar, era uma mulher para estar junto, era uma mulher trabalhadora, a menina era bonita, estudiosa, gostava de se produzir, eu via que gostava de mim, gostava da minha família, então tinha tudo para dar certo. Só que nesse período de 5 anos, né, a gente assim, era muito aberto, conversava muito, eu nunca escondi esse chamado vocacional além, né, porque eu lembro que às vezes ela fala assim, amor, você não acha que você está indo muito na igreja, não? Porque eu gosto, né, e participo também, tento participar, até mesmo nas férias, da missa diariamente. E aí, assim, eu inventava, né, e como, assim, para não deixar ela também sem mim, né, porque a presença do namorado num relacionamento é muito importante, ela não estava namorando sozinha. E aí, assim, eu ia à missa de manhã, nos finais de semana, geralmente tinha encontro. Então, eu estava ajudando na renovação, estava ajudando na JC, no EAC, no Luz e Vida também, que eu tive uma passagem também pelo grupo Luz e Vida. E aí, assim, chegou um ponto que a gente não estava conseguindo ficar junto no final de semana. E aí pesa, né, o relacionamento que tem. Mesmo que seja já há algum tempo, pesa, porque namoro também é presença. E aí, nesse período, a gente foi conversando. Eu lembro que a gente fez uma viagem, que teve até um episódio muito engraçado, né? Porque a gente foi viajar para Monte Verde, Suíça mineira, romântico, né? E aí, chegando lá, a gente assim, antes a gente tinha conversado, né? E a gente buscava viver a castidade dentro do namoro. E aí, a gente falou assim, olha, amor, vai ficar caro, porque a gente tem que alugar 2 quartos ou 2 camas. E aí, beleza. Não, a gente divide, tem problema não. E ela gostava de viajar também. Aí a gente chegou lá na pousada, foi uma cena tão engraçada, porque eu cheguei lá, a gente não tinha reservado nada. Mas como lá tem muita pousada, a gente foi na cara da coragem. Chegou lá, eu perguntei pra moça, quanto que é um quarto com 2 camas? Aí ela falou. E quanto que é 2 quartos? Ah, não, então tem que ser um quarto com 2 camas mesmo.
E aí eu pedi 2 camas, ela olhou pra mim assim, olhou pra ela, olhou pra baixo assim. Vocês trouxeram menino? E aí assim, eu falei assim, não, a gente trouxe não, é só nós 2 mesmo. E aí a gente ria. E a moça super sem graça, porque ela sabia que, tipo assim, será que está brigado? O que aconteceu com eles, né? E aí, assim, nessa viagem, foi no 4º ano de namoro, eu lembro muito bem, porque aí foi a viagem que eu falo que foi uma viagem decisiva, onde eu abri mesmo meu coração para ela, falei, né, desse anseio pelo sacerdócio, mas que eu estava disposto sim a passar o resto da minha vida com ela. E aí, só que eu não conseguiria largar Deus. Esse é o grande X da questão, né? Então, mas eu poderia ficar com ela e tá servindo? Não, poderia muito bem. Mas assim, eu creio que eu não conseguiria fazê-la feliz do jeito que ela merece. Porque a mulher, gente, era gente boa, é diferenciada. E aí, expus tudo, falei assim, olha, se você realmente não me acompanhar, pelo menos nos finais de semana, né? Então, assim, não tem jeito. E aí a gente voltou, né, da viagem, meio com um clima meio assim, mas tava tudo bem. E aí a gente continuou caminhando nesse último ano de namoro. E aí, nesse período, né, a gente conversou muito, a gente explicou muito um pro outro. E aí, chegando, assim, no 5º ano de namoro, vendo que não dava mais, que não ia haver mudança, né? Tanto da minha parte como da parte dela, aí eu decidi terminar. E aí foi choro pra lá. Porque 5 anos, né, gente? Então, foi uma coisa assim, de muito tempo, né? De muito envolvimento. Porque nesse período a gente já chegou até a olhar lote para construir casa, a gente pensou em noivar várias vezes. Mas aí, né, chegando ao fim desse namoro, né, foi assim, foi muito doloroso, porque eu gostava muito dela, mas não ia conseguir fazer ela feliz. Então não tinha jeito mesmo. Então essa foi o meu conforto. E aí, nesse período, depois do término, eu fiquei 1 ano rezando, colhendo de Deus, colhendo os sinais que Deus dava. Eu lembro assim que Deus falou muito nos sinais, porque eu pedia sinais para ele de vocação e ele me confirmava e aí assim eu continuei caminhando. Mas sempre surgia aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo? Isso, mas assim, essa pergunta é uma pergunta que ela é boa, usada da forma certa, porque se a gente pergunta assim, é isso mesmo que eu quero? Então assim, cada sim que você dá é uma confirmação para essa caminhada que a gente vai construindo dentro do namoro, dentro de uma vida religiosa, de qualquer vocação, porque é uma pergunta que ela é um norte, ela é muito boa, só que da forma correta, né? Você enxergava os sinais claramente, que nem a gente falou, assim, caiu um negócio aqui, não via. Não, às vezes os sinais, porque Deus, assim, a gente pede sinais para Deus, mas Deus age às vezes. O irmão fala uma coisa assim, nossa, já pensou em ser padre? Ou coisas assim do tipo, né? Ou às vezes assim, eu lembro de uma vez que o Dom Miguel fazendo uma homilia, foi no dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha mesmo, padroeira das vocações. Aí eu fui participar na missa, eu lembro que foi lá na Nova Matriz. E ele fez uma homilia muito bonita mesmo, uma das homilias que eu mais acho que o Dom Miguel acertou, o Espírito Santo mesmo usou mesmo. E aí ele falando da vocação de Santa Terezinha, que ela entrou para o seminário para rezar também pelos sacerdotes. E aí eu pedi naquele dia um sinal, só que não tinha vindo nada. Falei assim, Jesus esqueceu de mim hoje. E aí nessa homilia foi certeiro. Eu entendi que foi para mim esse sinal. E aí assim, nesse ano, colhendo de Deus, aí depois eu fiz 1 ano de vocacional, também porque existem várias ramificações dentro da igreja, até mesmo para ser padre, né? Porque tem os padres religiosos, tem os padres de congregação, tem os padres diocesanos, e a nossa diocese, até mesmo de diocese para diocese muda, né? Então assim, tem as suas peculiaridades, né? E aí eu fui conhecer mais sobre a diocese, sobre como é ser um padre diocesano na diocese de Oliveira, e por aí vai. E nesse percurso, assim, eu lembro também de uma figura que marcou muito a minha vida, né? É um frei mercedário, ele tem até um nome engraçado, Frei Lion.
Eu vi ele assim, é um dos marcantes na minha vocação que eu vi ele celebrando uma missa e realmente ali eu senti verdadeiramente o Cristo, né? Porque o padre é esse, é o persona Christi, né? Naquele momento da transubstanciação, é Deus ali mesmo, né? Agindo naquele pedaço de pão e naquele vinho, né? E ali eu pude ver claramente que era uma ação de Deus, que era Jesus mesmo confirmando a minha vocação. E ele tem uma participação engraçada que ele fala assim para mim, na minha vocação. Ele me conheceu namorando ainda. Ele me chama de Rezão, né? O Rezão, eu vejo assim, essa inclinação ao sacerdócio que você tem. E eu sei que você está namorando. E se você decidir continuar namorando, faça ela 1001 noites felizes. Mas se você realmente quer responder esse chamado, não perca tempo, não. E aí, assim, essa frase mexeu comigo. Já abalou, já. Abalou a estrutura, né? Se eu tinha alguma, abalou tudo. E aí foram 2 anos, assim, conversando com ela, e que eu sempre deixei muito claro, né? Mas a gente caminhava, e chegou nesse ponto. E aí, estou aqui hoje, fazendo essa experiência vocacional, né? A pergunta que se pode fazer, né? Eu vou ser padre? Eu quero muito. Mas não depende só de mim, não depende... porque também existe conselho, existe a questão da característica diocesana, né? Então, hoje, nessa caminhada, eu quero muito ser padre, né? E eu gosto muito de estar com o povo, eu gosto de rezar com o povo, eu gosto de... Sai do povão. Eu gosto de estar com o povo, né? E eu gosto de celebrar com o povo, né? Esse ano mesmo, nas semanas... Foi ano passado, eu fui para a Zona Rural de São Tiago. E aí, na Zona Rural, a gente faz muita celebração da palavra na Semana Santa. Porque padre hoje é uma realidade, assim, que às vezes falta, né? E aí... O povo lá me acolheu, que eu fiquei assim, até constrangido. O povo só faltou estender tapete vermelho para mim entrar, né? E o povo assim, da zona rural, ele é muito farturento. E aí a mesa lá da casa paroquial, custava ter lugar para colocar o prato para comer, porque eles são muito acolhedores mesmo, muito acolhedores. Então assim, foi uma grata experiência. Esse ano que passou, eu fiz a experiência já na Semana Santa na cidade. E é uma experiência assim, muito diferente também da de Campo Belo, que o povo lá, de certa forma, gosta mais da tradição de São João del Rei, né? E tem as suas particularidades também de São Tiago, né? Então, assim, às vezes dá um contraste muito grande da nossa, e assim, foi uma experiência única mesmo. E ali, assim, eu pude vivenciar mesmo, né, essa questão assim, de Semana Santa, e com essas vivências, com essas experiências, e dando meu sim diariamente para o sacerdócio. Então, eu acho que é uma experiência muito válida. E nesse período que você está no seminário, tem alguma coisa que você acha mais desafiador? Olha, eu quando fui para o seminário, né, eu abri mão do namoro, de um emprego que eu já estava quase 9 anos, né, já com uma vida estável, entre aspas, né. Tem o fator família, né, que eu fui sair de casa com 27 anos, né. E aí, assim, eu vejo que o início do seminário foi essa questão assim, de eu ser dependente. E eu era totalmente independente, muitas das vezes eu fui provedor em casa, né, faltava alguma coisa eu colocava dentro de casa. E passar a ter uma dependência, aí o início foi meio complicado nesse ponto. E também essa questão da distância da família. E aí, quando eu entrei também foi naquele período pandêmico. E a gente era bem limitado a vir em casa. Agora no seminário maior, já normalizado, né, eu consigo estar vindo pelo menos uma vez ao mês em casa, aí já ajuda bastante. Mas eu vejo assim, que esse fator, né, de deixar amigos, casa, trabalho, conforto, né, tipo assim, mudança completa. Mudança muito assim, drástica, né? Então, às vezes, o que pega às vezes é muito isso, né? E uma questão também que pegou principalmente para mim, eu terminei o ensino médio, parei de estudar. Eu gostava de ler um livro espiritual, Vida dos Santos, mas nada de estudar. E aí, de repente, eu começo a fazer filosofia, né? Então, assim, né, eu tô com os cabelos branqueando e caindo. Falando em ensino médio, como que você era na escola? Eu falo que não gostava de estudar, né? Mas e aí? Na escola, assim, eu gostava, não parece, mas até hoje eu tenho traços de timidez.
né? É isso mesmo? Não parece não, mas eu sou tímido, é engraçado. Gente, Às vezes, assim, preparar, por exemplo, uma reflexão, uma homilia, uma pregação, às vezes, assim, demanda tempo, demanda eu rezar. Eu preciso estar na presença de Deus mesmo, sentir Deus mesmo e deixar o Espírito Santo agir. E aí na escola, assim, como eu era bem tímido até certo tempo, eu sentava só lá no fundão, né? Aí, assim... A galera do fundão, né? Não, mas como eu Tá na vendo? minha época Vamos aí já. era. Na minha época era, agora pode ser que mudou. Não. Mas aí, assim, eu sempre fui muito tímido na hora do intervalo mesmo. Eu ficava mais dentro da sala de aula. E assim, a questão de estudar mesmo, quando eu decidi, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de pintor, e aí depois eu já estava como pintor, né, com o Zé Porguinha. E aí depois ele parou de trabalhar como pintor e foi abrir um restaurante, né? E aí eu fui trabalhar no restaurante também, e aí eu comecei cedo com ele, comecei com 15 anos. E aí eu decidi terminar o ensino médio à noite. E à noite, assim, é um estudo bem mais assim, reduzido por causa da questão trabalhística também do povo, né? Então não tem jeito de exigir uma coisa pesada para quem trabalha o dia inteiro. Então foi um período, assim, que eu não estudei muito, né? Os professores realmente ajudavam muito, né? Nos trabalhos, até mesmo nas provas, né? Então era uma exigência bem mais fraca. Então eu considero assim, que o meu estudo foi fraco, né? Pela exigência que hoje é, por exemplo, estudar numa PUC Minas. Né? Tô andando apertado. Tem dia que eu tenho que pedir Nossa Senhora do Carmo para ajudar mesmo. Então foi Muito uma bem. decisão muito difícil e nesse tanto de decisão, como que foi você falar para sua família que você tinha mudado totalmente o rumo da sua vida? Não, esse foi um ponto assim também bem difícil, né? Minha mãe no início não queria que eu fosse, porque a minha criação a gente não teve pai presente, né? Mas Deus nos deu a graça, eu e minha irmã, de termos duas mães. Na verdade, três, porque minha avó também era como outra mãezona. E aí mora comigo uma tia, que é como mãe, também cuidou da gente desde criança, desde que a gente nasceu, e minha mãe materna mesmo. E aí funcionava assim, minha mãe trabalhava durante o dia, né, para pôr o pão dentro de casa, minha tia cuidava da gente, e minha avó punha o que faltava. E aí falar isso para essas mulheres, gente do céu. Aí eu fui falar pra minha mãe disse, não, você não vai não, você vai abandonar nós, vai esquecer de nós. E ponto. Minha tia, mesma coisa. E aí minha mãe, assim, vendo que não tinha recurso, né, que eu já estava decidido, ela começou a apoiar, e aí a minha tia, assim, demorou um pouco mais. Né? O ano que eu morei em Oliveira, ela, assim, praticamente foi muito contra. Mas aí, posteriormente, acostumou com a ideia, né? E vendo que eu estava bem, que eu estava feliz, né? Então elas meio que, assim, aceitaram, né? Então, até minha irmã no início mesmo começou a achar ruim. Eu falei assim, Jesus, até minha irmã, né? Porque o irmão geralmente assim, vai, Red, vai embora. Mas não, né? Ela assim, no início, não, Red, já que você quer ir, já que é o seu sonho, então vai. Então, no início foi bem desafiador, né? Até mesmo às vezes sem apoio, mas a decisão já estava tomada, né? Então, assim como no término do namoro já estava decidido, então assim, minha decisão já estava decidida. E foi o ponto assim que eu falei assim, não, tô indo, pronto. E como que é a sua convivência com os outros seminaristas? A nossa turma é uma turma menor, então é uma turma assim que eu considero muito boa, né? A nossa convivência assim dentro de casa é muito tranquila, um respeito muito o espaço do outro. A gente assim tem a questão própria mesmo de sair junto. Às vezes a gente tenta sempre ir junto para a faculdade, né? Então a nossa rotina assim é muito junta, né? Até mesmo quando, por exemplo, cai um feriado no meio de semana que a gente não dá para descer a pastoral e também não tem aula. Então a gente assim vai fazer passeios perto na região metropolitana de Belo Horizonte juntos, né? Então é uma convivência muito saudável, né? De vez em quando, né? Tem umas tretinhas, né? Conte-nos mais sobre. Porque assim, tem uns seminaristas, né? Que, igual, por exemplo, come lá, deixa só uma lasquinha de bolo desse tamanhozinho assim.
E aí deixa a lasquinha lá para não lavar Ele vazio. tá desabafando. Sim. né? Volta pra fora. Aí, Esse é seu momento. fica lá a lasquinha só para não lavar vazio. E aí, mas gente, eu posso falar. Teve uma vez que eu fiz isso. Ah, tá vendo? Aí eu contribuí. Se apertar mais um pouquinho. Mas no mais, a nossa vivência assim, é muito boa. Esse ano, graças a Deus, também está subindo 2 seminaristas, né, de Campo Belo. Campo Belo está quase dominando o seminário, gente. Já tem 4 seminaristas lá. Quem serão os próximos? E aí, assim, vamos subir 2 seminaristas. Então, assim, a gente já tem um convívio muito bom com eles, né? Então, eu acho que é só para somar mesmo na nossa convivência que a gente tem no seminário. E assim, a gente sabe que tem muitos daqui, mas você é mais próximo deles ou tem mais algum também? Não, a gente, como a gente tem muita proximidade com todos, né? Hoje tem o Alexandre de São Francisco de Paula, tem o Albert de Cana Verde, tem o Eleone de Candeias, né? E temos nós 4 aqui de Campo Belo, Natan, Atos, André e eu. E vai entrar mais 3 esse ano, né? Na etapa formativa do propedêutico, que são de Cristais, um de Oliveira e o outro de Carmópolis, né? Então, tá voltando a povoar o seminário. Mas, assim, essa proximidade eu considero assim, que a gente tem muito assim, com todos mesmo, né? Eu acho que a nossa vivência hoje é tão próxima, né? Esse ano, por exemplo, mesmo, a gente teve um dia que a gente fez churrasco no seminário. Foi um dia que tinha folga e a gente fez o churrasco lá. A gente empolgou, jogou baralho o dia inteiro. E aí, assim, o problema foi todo mundo, e aí nós ria. Esse momento de fraternidade, assim, tem aproximado todos de todos, né? Então, eu acho que hoje eu não consigo elencar alguém, assim, muito próximo, né? Seu grupinho, não tem grupinho. Não, a nossa convivência é tudo assim. Quando eu entrei no seminário, eu tinha muita proximidade com hoje Padre Charleson, né? Aí a gente conversava muito, né? A gente partilhava muito mesmo, né? Eu tenho ele assim como um grande amigo mesmo hoje, né? Mas hoje assim, lá no seminário mesmo eu considero que eu tenho amizade assim igual para com todos. Nada que sobressaia assim. Você tem alguma coisa para falar sobre o jovem católico? O que você tem a dizer? Hoje, né, hoje a sociedade assim, ela é muito diversa, né? Eu vejo que essa experiência do jovem católico, né? Porque na nossa diocese às vezes parece várias mini dioceses dentro, e não só aqui, mas em todas as outras dioceses a gente tem essa questão mesmo. Porque igual, por exemplo, Campo Belo é muito distinto, por exemplo, de São Tiago. Campo Belo é muito distinto de Oliveira, né? Os padres mesmo que vêm para cá têm a visão, porque Campo Belo é diferente, né? E hoje, assim, o jovem, por exemplo, Campo Belense, né? Eu posso falar assim, eu vejo que vem crescendo muito essa questão, né? Hoje, assim, enquanto comunidade de vida, né? Eu vejo pessoal, assim, muito envolto nessas questões. Vejo, assim, igual, por exemplo, na nossa paróquia mesmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Aqui já tem uma vivência bem diferente, com a EJC, com a EAC. Hoje se iniciou o grupo de oração, né, mais considerado ao EJC, o EAC, que já tem essa vivência, assim, eu considero, assim, que é uma vivência muito boa, né, o EJC da Nossa Senhora do Carmo entendeu muito bem, né, essa questão da juventude, porque eu vejo, assim, só reunião, eu acho que às vezes fica um pouco maçante e pesado, né, e aí quando vocês saem, por exemplo, para comer uma pizza junto, fazer um luau, vamos fazer um luau lá na praça, não sei na onde. Essas experiências assim, de estar junto, de fazer confraternização. Ser jovem, né? Isso é ser jovem, né? E assim, eu vejo um ponto assim que às vezes me preocupa, né, em algumas realidades, é a presença, por exemplo, na Santa Missa. Né? Porque alguns jovens ainda têm essa questão assim, a missa é chata, a missa é aquilo, a missa é aquilo. Mas eu tenho certeza que eles acham que a missa é chata porque não conhecem o que é a missa, né? Então, assim, quando outro dia mesmo eu vi o coral da JC, né? Tem um do rock and roll. E aí eu vi o Iago. Aí eu vi o Iago lá do rock and roll lá na missa. Eu falei assim, é isso aí que é ser jovem. Aí eu fiquei feliz. E assim, não só ele, mas todos ali, né? Um toca carrom, um toca violão, uns cantos. Então eu vejo assim, que essa participação é ser jovem na missa.
né? Então, quando o jovem, né, como vocês mesmos, vão à missa, participam, fazem leitura, né, estão lá participando. Eu lembro dela, coroinha, gente, desse tamanho assim, coroinha lá, e eu lá, tô assim, nossa, lá pra você ver, futuro da nossa igreja, Fernando, coroinha, eu falei assim, Jesus amado, hoje tá maior que eu. E aí, essas experiências, assim, eu vejo que isso é ser igreja, isso é ser jovem dentro da igreja. Porque quando o jovem também tem esse espaço, o jovem começa a atuar dentro da igreja, e aí começa essa vivência mesmo, e quando entende realmente o que é, aí não fica mais chato. Porque aí fica muito A leve. gente consegue chamar o jovem para a igreja. Justo, porque um grande desafio é nós mesmos, né? Principalmente aqueles jovens que estão começando. Porque a nossa tendência, às vezes, por exemplo, né, o Regine foi fazer homilia hoje. Nossa, mas a homilia do Regine foi chata. Não, mas demorou. E aí, quando a gente dá esse contra-testemunho, né, ou às vezes dentro da reunião do EJTC, não, a reunião foi horrível. Não, né? E às vezes quando a gente fala isso, né, às vezes está dentro de casa, aí há um contra-testemunho, né? Porque a crítica é boa? É, mas às vezes, por exemplo, com alguém da coordenação, às vezes com o padre, às vezes com o seminarista, às vezes dentro da reunião do núcleo. E porque, às vezes, quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, ah, não, então eu não vou mesmo, não. E querendo ou não, acaba que vai espalhando, não fala para outro. Isso, aí vira essa corrente do mal. Pega rapidinho. Justamente, porque o bem é difícil de ecoar, mas o mal... Rapidinho. Plana. A gente sabe que você trabalha em diversas paróquias. No caso, hoje você está em São Tiago. Já aconteceu algo de engraçado, inusitado? Não, gente, porque eu sou meio estabanado, né? Sou meio grande, meio estabanado. Teve um dia, porque na pandemia, o padre Gutierrez, né, ainda diácono, fez o seu pastoreio lá, né, o seu pastoral lá. E aí, assim, ele teve uma celebração que ele também é muito estabanado. E aí, os Gutierrez, procissão de entrada, né, todo solene, de repente chega num vaso lá de flor, derruba tudo. A samambaia vai pro chão. E aí, na época, virou temene. E aí, eu lembro certinho, foi na primeira festa de São Tiago. E lá, a festa do padroeiro, assim, lá em São Tiago, eles não sabem fazer festinha. Todos os santos, todas as comemorações é festa com barraquinho. Tem leilão, tem bingo. Lá eles chamam de víspora. E aí, assim, é tudo muito movimentado. E aí, no dia de São Tiago, uns jarros desse tamanho, assim, maior que eu, alguns. E aí, aquela igreja toda enfeitada, belíssima e tal. Aí eu lembro do padre Sebastião falando assim pra mim, ô Regi, eu sei que você é meio estabanado. Lá tem uns vasos meio grandes. Então tenta não derrubar. E aí nós rindo. Eu falei assim, não, Chão, tô bem. E aí tá, né? A missa começou, toda solene, turíbulo pra cá, fumaça pra lá, e aí tudo muito bonito. E aí, como eu ajudo ainda, né, na formação dos coroinhas lá em São Tiago, e aí eu fui ajudar os coroinhos, porque eu lembro que estava no início da formação deles. E aí eu fui auxiliar eles. Aí beleza. No que eu chego perto da credência, eu quase derrubo o vaso grandão. Eu lembro que eu encostei nele assim, o vaso assim. Ele fez assim, puf. Eu falei assim, nossa senhora, eu quero me interceder hoje. Porque se derruba aquele vaso, nossa, pai, aí ia ser mesmo pro Brasil inteiro. Ia ser só pra São Tiago, não. Mas assim, muitos episódios. Eu lembro de uma vez que eu fui servir aqui na missa mesmo, Nossa Senhora do Carmo. Aí eu fui arrumar o missal, o padre Tiago. Aí o missal, aquela estantezinha lá que desmonta, aí o missal vai assim, eu falei assim, calma, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Isso. Aí o padre Tiago fez cara de paisagem, falei assim, eu também. Nossa. Mas vários episódios assim. E o que você tem pra falar pro jovem que tá naquela fase de discernir qual que é a sua vocação, que caminho deve seguir? Você tem alguma coisa para falar? Sim, tem. Hoje, assim, a vivência, eu vejo assim, que o dar esse passo a mais, às vezes se torna muito desafiador mesmo nos dias de hoje, né? Porque deixar a família, deixar trabalho, ou às vezes os jovens mesmo, adolescente,
que tem às vezes esse chamado, mas às vezes quer, não, eu quero namorar primeiro, eu quero estudar primeiro, né? Às vezes assim, essas coisas mesmo, né? Que são essas experiências próprias do adolescente querer, né? Mas o jovem hoje que tem interesse, eu falo assim, faça a experiência vocacional. Eu assim, dentro do seminário e fora do seminário, né? Fazendo essa pastoral, estando com o povo, né, estando com o nosso povo de Deus, assim, eu vejo assim que, por exemplo, na nossa diocese mesmo, eu vejo assim que qualquer lugar que eu chego, é claro que assim, não por mérito meu, mas por graça de Deus, eu vejo assim as pessoas me olhando como se eu fosse um homem de Deus, né? O povo olha para mim assim, e me vê como um homem de Deus, uma imagem de Deus, e isso assim é uma forma que eu vejo de uma confirmação da minha vocação, né? E tantos outros fatores. Eu vejo que cada dia mais que eu me aprofundo mais nesse mistério de Deus, eu me sinto assim mais acolhido por Deus, me sinto mais realizado em Deus, né, do que propriamente, né, às vezes, né, como o povo fala, né, fora do seminário, né, numa vida ordinária, né, numa vida cotidiana. E viver essa vida extraordinária às vezes é desafiadora, mas vale muito a pena. Você se encontrou, né? Me encontrei vocacionalmente, me encontrei, hoje assim, eu falo que eu sou muito feliz mesmo, e encontro assim, os padres assim, que me fazem, me ajudar nesse ponto, né? Um fato interessante que aconteceu ano passado, na virada de ano, eu nunca tinha ido na Canção Nova, e olha que eu gosto. E aí, nunca tinha ido na Canção Nova, cheguei na Canção Nova, falei assim, vou confessar, né? Passar o ano bem, né? Renovado, né? Aproveitar esse sacramento que a nossa igreja nos dá. E aí fui pro confessionário. Eu lembro que eu cheguei lá, eu não conhecia nenhum padre assim, direito. Conhecia os mais famosos, né? O padre Jonas, né? E algum outro assim mais famoso. E aí cheguei lá no confessionário, tinha ido o André e a Claudiane comigo, o padre Charles também tinha ido na oportunidade, e a Aninha. E aí a gente foi conversar, né? Aí chegou lá na fila do confessionário, o André virou assim, aquele lá é o padre Edmilson, dos jovens sarados. Aí eu tô assim, tá. E eu nunca tinha ouvido falar do homem. Sei quem eu sei que o homem é famoso. E aí eu falei assim, beleza. E aí assim, as orientações que o seminarista da Canção Nova nos deu foi que a confissão ia ser confissão. Então a confissão às vezes assim, no máximo 10 minutos e um aconselhamento assim, muito rápido, porque é muita gente, né? E aí cheguei lá, né, levei a listinha, aí eu contei meus pecados tudo pro padre, e aí o padre Edmilson, aí eu nem sabia que era o padre Edmilson, aí o padre falou assim, filho, tem uma cadeira aí perto de você, põe ela aqui na minha frente. E aí, gente, era o padre Edmilson. Aí eu já comecei assim, não, ele vai me dar uns conselhos bons, né, porque eu sou cenarista, né. E aí, gente, foi um momento muito bom. O que era 10 minutos foi 1h30. E aí foi um momento assim de confissão, de oração. Ele me deu muitos conselhos, me contou sobre a vida dele, se abriu para mim assim, né? Hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp, né? Mesmo à distância, a gente criou um laço, né? E aí eu lembro que ele falou assim, vou te levar lá fora, viu, filho? Porque nós demorou um pouquinho, porque senão o povo... senão o povo te mata lá fora. Porque o que era 10 minutos passou um pouquinho, né, gente? Pouca coisa. E aí, assim, esses sinais de Deus, assim, eu conhecendo homens de Deus mesmo, que me fazem cada dia mais me aproximar de Deus. Então, né, eu falo assim, que realmente me encontrei na minha vocação. Hoje sou muito feliz e grato a Deus por onde estou, pelos desafios, né? Pastoralmente mesmo falando, o grande desafio meu é ir para São Tiago, porque não tem ônibus direto. E cada vez mais os ônibus vêm acabando. Então, às vezes, assim, quando eu não consigo carona, né, de alguém de São Tiago, eu tenho que pegar ônibus. Aí eu saio 11 horas da manhã de Belo Horizonte, vou chegar às 6h15 da noite lá. Nossa. E aí, assim, é bastante tempo. É bastante tempo. Que é uma viagem, assim, de 2h30, 3 horas. Então, gastar o dia inteiro para chegar numa viagem assim, né? Mas eu falo assim, que vale a pena. Demora muito, mas pelo povo de São Tiago, esse povo de Deus, eu vou. Então, nem aí, vou mesmo.
Você falou sobre a caminhada de discernimento vocacional que o jovem deve fazer se estiver na dúvida, ou principalmente para se encontrar. Explica um pouquinho pra gente como que funciona isso. Olha, a questão assim, né? Porque existe a vocação ordinária e extraordinária. Todos nós nascemos com a vontade de casar, né, de ter filhos, né? Há raras exceções que não. E aí, nessa via ordinária, geralmente é o matrimônio, ou alguém que assim fala assim, não, eu tenho vontade, mas eu não quero casar. Né? Existe essa vocação também. E tem essa via extraordinária, que é se dedicar totalmente a Deus, né? E às vezes assim, eu recomendo assim, por exemplo, nesse ponto mesmo, de discernimento vocacional, eu falo assim, primeiro, arruma alguém para te acompanhar nesse período, né? Porque às vezes assim, alguém precisa te ajudar, alguém com mais experiência, porque às vezes fazer esse discernimento sozinho, às vezes fica difícil. E se você tem alguém para te ajudar, para estar com você, rezando com você, né? Um diretor espiritual, seja um padre, ou algum leigo que tem uma caminhada dentro da igreja, ou um seminarista, né? Quem você sentir confiança. E aí, né, tem as etapas, né? Que aí não, eu quero fazer a experiência. Então, assim, você vai fazer o vocacional. Eu quero ser carmelita. Então, por exemplo, o carmelita hoje, ele faz um ano vocacional fora do Carmelo. Depois 3 anos antes de estudar, né? Aí tem os nomes, né, de vocacional deles lá próprios, né? Cada ordem tem o seu discernimento. E na nossa diocese, a gente faz 1 ano vocacional, às vezes 2, né? Depende muito do caso. Às vezes o jovem tem dúvida ainda, e às vezes é bom fazer mais 1 ano. E aí depois a gente começa a vivência do propedêutico, né? Depois de ter feito o processo vocacional. O propedêutico é onde a gente vai conhecer mais sobre a igreja, vai ter estudo, que a gente presta vestibular. Depois tem, né, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e tem 1 ano que a gente chama ano síntese, que é meio ano para o diaconato e meio ano para o presbiterato, né? Pode ser meio ano ou mais, né? E aí, assim, depende muito da formação, de como a pessoa se porta, né? De como o candidato ao ministério se porta também. E aí, nesse processo, né, esses pontos que eu falo, né? É rezar, olhar os sinais de Deus e ter alguém para te ajudar, né? Porque quando segue esse processo assim, às vezes é muito mais fácil. E é isso. A gente está aqui rezando pela sua vocação, pelo seu discernimento. E esse foi mais um episódio. A gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite. E foi uma presença, assim, que agregou muito a gente, né? E com certeza o pessoal de casa também vai gostar. Adorou também. E tirou a dúvida de muitos jovens em relação, principalmente, à vocação sacerdotal. Então é isso, pessoal. Tchauzinho. Se você ficar me chamando de Dayana, eu vou ficar muito brava. Por que Dayana? Eu sei, é porque eu... Sai. Senta você. Vivo! Senta. Amor. Parecendo na escola. Se quiser começar... Nossa, agora eu senti pressão. Nossa, nem o mínimo isso. Ô, Tião, vê? Então, Ô, chama o conto pra ele. Então, bora lá? Bora. Como vai começar? É o segundo episódio. Tá, pode iniciar? Não, pode iniciar. Lembrando que não tem corte. Se tiver corte, não é um podcast. Realmente. Sobre isso. E tá tudo bem. Tudo bem. Então vamos É boa rezar noite, pra bom começar, dia, né? né? Se vocês quiserem. Você quer rezar? Pra rezar pra começar, né? Meu Deus. Pai, Coloquei ela pra riba onde? trocar ela com a Bíblia. Você faz uma dessa, acabou o podcast. Acabou o podcast. Fica mal Aí eu sei ser presente, entendeu? Não vai render. Não vai render. Vai render. Oi, pessoal. Olá. E hoje a gente veio trazer um convidado muito especial, um seminarista. Explore isso aí, cara. Quem quer se apresentar, por favor? Ó, por obséquio. Por obséquio. Produzir.